Opa, Boa tarde, galera. Fala, Diego. boa tarde, boa tarde. Boa, tô te ouvindo bem. Cadê o Beleza. Matt? Tá ouvindo bem a gente, Matt? Eu não tô te ouvindo. Opa, agora me ouve? Agora sim, agora sim. Ah, e aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu tô bem demais, velho. Porra, Agora beleza, meu sim. irmão. Prazerzão de ter aqui com a gente, cara. O prazer é meu, tá Infelizmente o Rico doido. não vai poder participar, né, o Caleb? Ou É, vai chegar talvez no ele final. chegue um pouquinho mais tarde. Sim. Ah, beleza. Vamos começar então, né? De qualquer forma fica gravado, a maioria do pessoal acaba ouvindo depois aí. Gosto sempre de lembrar, pessoal, fica gravado tanto aqui no X, que é mais confuso de ter acesso, né? Muita gente até não sabe, me pergunta até bastante isso. Mas todos os episódios estão sendo gravados lá e mandados para nossa página lá no YouTube. Então, pô, bacana quem quiser acompanhar depois lá, fica informação de qualidade pra galera. Exatamente, galera. Acompanhem lá, tem todos os temas e assim, toda semana temas diferentes aqui. E, pô, a gente sempre tenta trazer temas relevantes e que a galera queira também. Então, se vocês têm alguma sugestão, mandem pra gente no Discord, WhatsApp, Telegram, que a gente tá de olho. Exatamente. A intenção aqui é trazer temas pertinentes, não só do mercado que a gente escolhe, mas ouvir a comunidade também, o que vocês tiverem preferência para falar. A gente sabe que o mercado está em baixa, né, cara? Não é talvez o melhor momento aí de longe para falar sobre NFTs. Mas acho que o nosso papel aqui também é educativo, é mostrar para o pessoal de fora também as novidades, os tipos de tecnologia que você tem em cripto, né, Caleb? E a gente acabou escolhendo Sim. aí duas pessoas que para a gente são referências aqui no Brasil. Né? O Os Matt é um caras cara entendem mais. muito, né? Entendem muito de Pô, NFTs, entende estão bem demais, né? ativos, né? O Matt é multinível, né, cara? O cara é empreendedor, tá em projeto, já é degen, já trabalhou na indústria, trabalha ainda, é um cara muito coringa isso aí, já degenerou bastante com NFT que a gente sabe. O Rico é um cara mais focado em NFT, né? Então o nicho dele é especificamente para isso, tem a comunidade também. Mas enfim, já dei uma breve apresentação aí, vou deixar o Matt se apresentar. Passo a bola para você, meu irmão. Te agradeço mais uma vez aí a presença. Fala um pouquinho de você aí pra galera. Acha, imagina, prazerzão mais uma vez estar aqui, pessoal. Prazer é seu match. Igual o Diegão falou, tipo, hoje eu tô trabalhando a maior parte do meu tempo na The Funds, mas eu gosto muito de NFT, então eu já tive, tipo, grandes blue chips, tipo, já participei, tipo, sendo holder de Bored Ape, de The Gods, eh, pô, Monkey DAO, enfim, a maioria desses projetos bem conhecidos. Já fui muito degenerado também. Eu já lancei alguns projetinhos bem legais também. Logo que eu comecei em cripto por conta de NFT. Eu não estava completamente focado em cripto ainda e eu auxiliava um trampo humanitário na época. E a gente lançou um projeto de NFT para poder auxiliar uma tribo de pescador no Maranhão, e a gente deu sold out em 40 minutos. A gente conseguiu, na época, levantar acho que US$ 8.000. Foi muito legal, assim, a gente conseguiu ajudar o pessoal lá, construímos uma casa para o pessoal que fazia os trabalhos humanitários lá. Foi uma época muito legal. Hoje eu ainda, nos meus tempos livres, ainda brinco, né, com as NFTs. Como as coisas elas estão um pouco mais paradas, dá a sensação de estar, tipo, não ter tanta grana, mas ainda tem muito volume de NFT rolando. Infelizmente, não na nossa rede mãe Solana, mas na rede dinossauro da Ethereum ainda tem rolado bastante projetinhos lançando semanalmente ali. Às vezes, coisa de NFTzinha de, sei lá, que lança US$ 2, consegue, tipo, valorizar para 80, 90, US$ 120. Aconteceu, tipo, por semana passada, assim. Então, ainda tem muita coisa sendo imprimido aí, a galera tá, tipo, chilando ainda. Não mais como antes, mas ainda tá dando para fazer um dinheirinho. Pô, desculpa aí, pessoal. Maravilha, meu irmão. Por isso que é bom a gente chamar vocês que entendem bastante do nicho, cada um, né? É impossível a gente estar por dentro de tudo que acontece em cripto, né, cara? Eu já tinha a visão que isso estava meio que morto, né? Uma das perguntas que a gente vai falar mais sobre isso Aham, aí aham. eu tinha essa impressão, cara. É mais sobre essa parte dos degenerados, né? Quem quer fazer uma especulaçãozinha, uma fezinha a mais, uma a menos. Mas assim, Matt, não, começar do começo aqui, né? Esse pleonasmozinho aí, mas é bom falar pra galera, sempre gosto de botar uma parte aqui também. Tem muita gente, né, cara? Pelo menos é o público que a gente também quer atingir. O pessoal que não sabe nada, que cai de paraquedas, assim. E pra esse cara que, Perfeito. pô, clica lá no nosso link lá do YouTube, vê um space sobre NFT,
Como é que você definiria, cara? Eu sei que para muita gente aqui é clichê, é chato isso, mas eu acho que é bom falar o que é NFT, não precisa ser muito técnico, tá? Pode falar da forma lúdica, como você achar melhor aí, mas eu acho bem bacana explicar isso pro pessoal que tá ouvindo depois aí e tá perdido no tema. Perfeito. Cara, eu acho que a melhor forma de definir NFT é comunidade. Então, quanto mais maluco, tipo, tiver pessoas dentro de uma comunidade, mais chance aquilo tem de subir. E o exemplo que a gente tem disso é, tipo, o próprio Bored Ape, né? Que, tipo, as pessoas sempre falam, não, pô, NFT, tipo, é sobre ter utilidade, não sei o quê. E no começo até a ideologia era, né, mas conforme o tempo foi passando, a gente descobriu que o grande objetivo da NFT é de fato comunidade. Por exemplo, quando eu fazia parte do Body Ape, eu tinha um mutante, eu tinha pago $6.000 na época e tinha oferta, tipo, pessoas vieram me oferecer, tipo, R$ 100.000 pra poder vender. Mano, eu não vendi a parada, velho. Mas por quê? Porque eu acreditava tanto que, tipo, aquela parada ia pra cima, porque dentro da comunidade todo mundo acreditava naquilo também, entendeu? Então, meio que eu acho que a melhor forma de poder definir comunidade, definir NFT é comunidade, assim, sabe? Então, tipo, por exemplo, mais um exemplo dentro do Bored Ape, pra quem não sabe, é aquela NFT do macaquinho do Neymar e tudo mais. Os caras, eles eram completamente biruta, velho. Tipo, os caras, eles eram malucos pelo projeto. Então, por exemplo, eles compravam tipo, qualquer coisa que tivesse banana. Tanto que teve uma época que, no último ano, um cara comprou uma banana com uma silver tape na parede. Eu não sei se vocês lembram disso, tipo, chegou a passar no Jornal Nacional, chegou a passar, tipo assim, mano, em vários lugares. Se eu não me engano, ele pagou acho que $6 milhões na banana na parede, assim, com uma silver tape, e o cara, ele era lá da comunidade, né? E aí, tipo, mano, era simplesmente porque era uma banana e ele, tipo, tinha um Bored Ape, e aí, claro que existe a questão da comunidade em si, porque depois que a gente descobriu lá, conversando com um cara dentro do chat do Bored Ape, que ele era dono de uma empresa, né, de cripto, e simplesmente jornais do mundo todo estavam falando sobre ele, porque ele comprou, tipo, entre aspas, a maior loucura, tipo, da história, que ele pagou $5 milhões numa banana, tanto que o pessoal foi perguntar pra ele por que que ele comprou, o que que ele pretendia fazer com aquilo, ele falou assim: "Pô, eu vou descascar e vou comer". A galera ficou maluca, velho, com aquilo, só que daí ele começou a ganhar visibilidade de marketing no mundo todo, o jornal do mundo todo falava sobre o cara, a partir disso ele conseguiu contato direto com o Elon Musk, então, tipo, existe muitas coisas dessas coisas degeneradas de NFT que se resume basicamente em comunidade, são conexões, é tipo o famoso cheat code, né, que a gente sempre fala, tipo, do mercado cripto, assim. Pô, maravilha, Matt. Tu mais sabe muito da cultura DGEM mesmo, de NFT, dessas histórias, né, cara? Por isso que eu chamei você, que ainda deve ter várias no baú aí. Acho que tu resumiu bem, né, cara? É como que o pessoal de cripto tornou isso para a comunidade, né? Porque a NFT mesmo é um token não fungível, né? Que você não consegue misturar, Perfeito. né? Se Uhum. você tem um Bitcoin, você compra outro, você tem dois Bitcoins, né? Ele é Isso. fungível, Uhum. assim como as FIIs. A NFT tem essa questão de atrair um valor único, né, cara? E é bem interessante como você vê até dentro de coleções, assim, como tinham discrepâncias de valor, né? Às vezes você vê assim, a mesma NFT, se ela tiver alguma utility assim por trás, né? A gente pode chamar também Sim. um Uhum. ingresso de uma NFT que você compra do Sim. Simpla, né? Inclusive a Simpla ela já tokeniza isso, né? Eles rodam no back-end deles um esquema de como se fosse mesmo as NFTs para determinar um ingresso, né? Apartamentos, por exemplo, né? Que você cria num prédio, por mais que seja a Perfeito. mesma metragem, o mesmo apartamento, eles não são exatamente iguais, né, cara? Um é mais perto do play, o outro é mais perto, às vezes, da parte lá de cima, onde você tem acesso à Uhum. Sol da academia. manhã, sol da tarde, né? Uhum. Exato, velho, exato. Assim como obras de arte. Então, é bem curioso como que isso veio para o mercado cripto e criou esse senso de comunidade mesmo, né, cara? Dos próprios criadores, assim, enxergarem isso aí e passar. E como que, às vezes, a comunidade, assim, aceita pagar um valor tão alto, né, numa NFT. Cara, é muito doido, né? Eu gosto bastante de estudar isso aí desde o início. Não é algo que eu tenho muito edge, assim, né, percepção. Eu não degenero, por exemplo, com NFT. Nunca fui muito minha praia, né? Mas eu acho bem Aham. interessante assim, os recursos que você pode ter, né, cara? E vindo regulamentação também para dentro da indústria aí, que é o que está acontecendo, como que essa indústria pode expandir aí, né? Depois eu vou até te fazer mais É, umas perguntas.
Uma época até tipo, um investidor me procurou, pra poder literalmente ele estava querendo tokenizar alguns prédios que ele tinha, tipo, e aí ele tipo, eu cheguei a sugerir a questão da NFT, porque era exatamente isso, né. Então meio que, por exemplo, a ideologia era que dentro de uma NFT você poderia, dividir um apartamento em 100 pessoas, por exemplo, e aí cada uma dessas pessoas poderiam ter uma parte daquele apartamento. E com NFT tu consegue, tipo, meio que colocar tudo dentro de uma coleção só, mas dentro dessa coleção é igual tu falou, tu pode ter, tipo, vários apartamentos distintos e tudo ficar completamente separado como se fossem pastas, mas dentro de uma coleção exclusiva, assim, sabe. Então tu pode ter um projeto, que é um prédio todo, e aí dentro desse projeto, que é esse prédio todo, tu pode ir diversificando. Por exemplo, vamos ter 100 NFTs do apartamento 1, então se tu é dono de alguma NFT do apartamento 1, você tem 1% daquele apartamento e assim sucessivamente, sabe. Claro, a parte mais, utilitária da NFT, ela ainda existe e ainda é possível fazer coisas muito legais. Mas também tem a parte mais, tipo, de que o pessoal conhece mais, né, tipo dessa parte de PFP, dessa parte de poder, usar a fotinha de macaquinho ali e tudo mais, assim, né, mas não é só isso, né, igual tu falou. Essa parte de tokenização de ativos do mundo real usando NFTs vem crescendo bastante, né. E esse lance aí Sim, acho que é chamado de fractional ownership, né, dos perfeito. Uhum. imóveis. Bem interessante. Cara, eu queria entrar num tema, né, o que está acontecendo hoje dentro do ecossistema de NFTs? Eu sou um cara que entrei na Solana por conta dos NFTs ali em 2021 e 22, fiquei muito ativo nesse mercado. Era um mercado muito hypado, especulativo, tinha muito jogo também na época, né, os Sim. gamings Uhum. NFTs, o GameFi, que a gente utilizava os NFTs. E depois de um tempo, né, 2023 para frente, esse mercado foi reduzindo a atividade, o hype foi caindo. O que está acontecendo hoje no ecossistema de NFTs? É mais comunidade, como você falou, ou são protocolos utilizando NFTs, como tokenizando ativos do mundo real como NFTs? A parte de gaming também, eu não sei como é que tá a parte de gaming, GameFi, como é que tá? O Perfeito, que que tá perfeito. acontecendo hoje no mercado? Eu acho que o mercado como um todo, eu diria, infelizmente e felizmente, tem amadurecido, né. Então a gente vê as coisas do mercado de 2021, ele não é mais tão degenerado como já foi, né. Então, tipo, hoje o mercado ele amadureceu muito, né. A gente vê, tipo, muitas pessoas que usavam, por exemplo, NFTs como foto de perfil migrando para suas fotos reais e tudo mais, e isso acaba impactando diretamente nas NFTs. Mas eu acredito que meio que infelizmente, né, porque eu adorava também o período de tipo, de NFT, mas as pessoas elas acordaram, né, e elas começaram a ver que, tipo assim, meu, talvez não tivesse tanto futuro assim, eu ter um macaquinho que vale $500.000, né. Então meio que, tipo, as pessoas elas foram meio que caindo em si de olhar e falar: "Mano, espera lá, velho, pra que que eu seguro isso?", sabe, tipo, "O que é que eu tô fazendo com isso aqui?". Consequentemente, meio que a comunidade de NFT, ela foi passando por esse processo de amadurecimento. E hoje eu diria que respira por aparelhos, mas ainda respira, porque ainda é possível, tipo, fazer alguns trocados, assim, se tu, tipo, pegar alguns tempos livres, assim, sabe. Mas o que a gente tinha em 2021 eu acho muito difícil a gente voltar a ter. Então eu vejo o momento de NFT passando por um processo de que, para que isso volte a ser um meta, precisaria ter alguma coisa que realmente mudasse o jogo, sabe. Eu estava realmente pensando por esses dias, nesses tempos, porque todo mundo que eu converso sobre NFT fala a mesma coisa: "Mano, eu amava negociar NFT e tudo mais", só que realmente as coisas elas não são mais como elas já foram, né. E aí acaba entrando nessa ideologia de tipo: "Poxa, o que poderia fazer a gente voltar a um topo de novo? Utilidade? Ou será que as pessoas elas" porque o que fazia NFT ser muito legal não era excepcionalmente a utilidade, sabe. Porque a utilidade nós temos tokens, que é da mesma maneira em que eu posso
divergir e separar um prédio com a utilidade de NFT, eu posso separar isso com tokens também, sabe? Eu posso, tipo, fazer um supply de 100 tokens e cada um recebe um token, tem um apartamento. Então, meio que, tipo, o grande ponto das NFTs é a questão de fato da comunidade, né? E quando a comunidade ela para de olhar para isso, principalmente por um momento de acabar se cansando também, porque chegou em um momento em que todo mundo podia lançar uma coleção de NFT. E aí toda semana tinha 200, 300 coleções de NFT que as pessoas acabavam que só perdiam dinheiro. Consequentemente, o público começa a perder um pouco de engajamento, parando de perder engajamento, o senso de FOMO da comunidade acaba baixando, e meio que é por isso que a gente vê, tipo, as NFTs que valeram, tipo, centenas de milhões de dólares ali, meio que hoje valendo, tipo, pô, $5.000, $2.000. O The Gods é um exemplo muito bem disso. Tipo, poxa, quando eu comecei em Solana, o The Gods valia, meu, o floor do The Gods era tipo 1.000 Solanas, com a Solana, tipo, a $150, assim, sabe? E os caras não vendiam. E hoje, tipo, tu consegue comprar, tipo, The Gods a, sei lá, $300 e é briga pra poder ver quem vende primeiro, sabe? Então, o grande lance é exatamente isso. E eu gosto muito do exemplo do The Gods, porque o Frank, tipo, investiu muita grana lá, né? Ele virou um meme da comunidade, mas, poxa, os caras torravam muito dinheiro dentro da comunidade e, no fim, morreu, porque simplesmente a comunidade chegou um momento que olhou e falou assim, mano, isso aqui simplesmente não faz sentido, né? Então, eu acho que esse acaba sendo um pouco do ponto de ser um divisor de águas para NFTs, assim, sabe? Eu acho que o mercado tá avançando, o mercado tá amadurecendo e é uma grande incógnita para poder ver se a NFT vai conseguir, tipo, sobreviver. E para conseguir sobreviver, eu acho que falta um virar de chave, assim, sabe? Como aconteceu na época do Bitcoin com as runas ou com os ordinals ali. Sim. Cara, eu particularmente gostaria muito de ver mais jogos maiores utilizando tecnologias NFTs, É, sabe? tipo, Com GTA 6 usando, NFTs tipo, a com ideologia de NFT, isso. né? Jogos grandes adotando essa tecnologia, né? E utilizando NFTs com utilidade real dentro do jogo. Um jogo muito grande que tem essa Skin, Battle utilidade. Pass. Eu não sei se vocês lembram, as Qual? pessoas de 2013 ali, tipo, capaz de lembrar, mas tinha um jogo que chamava Rabu Hotel, que era tipo uma parada que tu, tipo, mano, era um joguinho de, Sim. de 2013 ali, eles entraram forte na blockchain e tu pode comprar, tipo, personagens dentro da OpenSea pra, tipo, usar dentro da comunidade do jogo, assim, sabe? Sim, sim. Ah, eu lembro na época que eles lançaram isso, né? Mas eu acho que não teve tanta adoção da comunidade, né? Não Sim, teve exato. tanta. A galera não utilizou muito. Mas eu acho que é um exemplo, sabe, muito bom, sabe? Que realmente teria uma utilidade, um volume, atividade de usuário usando mesmo, que são esses jogos adotando essa tecnologia. Então, isso é um Uhum. caso de uso, assim, que eu gostaria, pelo menos, mais de ver. Mas que realmente agora na Solana, eu não vejo rolando nada, né. Agora, por É, exemplo, as comunidades que eram fortes também não estão tão mais fortes, mas ainda existem, por exemplo, a Monk DAO aí que o sim, Rafa e o Lip estão usando, ainda continua muito forte. Eles fazem diversas promoções, tem o funding lá, o fundo de sim. investimento deles Uhum. para ajudar a galera que desenvolve projetos. Eles fazem também bastante evento lá na Europa, principalmente. Então, isso é legal de ver também, né? A galera pegando os NFTs para ter esses memberships, né? Sim, Esses acessos a essas comunidades e ter esse senso de pertencimento, né? sim, Então, isso é perfeitamente. bacana também. Pô, eu também acho, cara. Eu acho que a parte de games aí que você falou, pô, eu acho que ia ser muito legal. Até outras coisas também, é próprio Steam lá pra quem joga, né? Você comprar um jogo, você tem NFT, se enjoou do jogo, você pode vender no mercado secundário, por exemplo, mais barato do que As vende. próprias armas, né, que no CS tem muito, tipo assim, da galera querer vender arma e ser, tipo, uma dificuldade gigantesca, né? Tipo, isso em uma ideologia de NFT seria, tipo, mano, gigantesco, seria perfeito, Pois né? é, exatamente, porque isso seria um caso de uso, né, cara, bem bacana, bem legal, né, que você tem uma utilidade ali, os exemplos que o Caleb falou e também outros exemplos a gente vê até como pô, líderes de comunidade, a gente tem como dar exemplo aqui o próprio Zé, o Cripto Sincero, o Caio Vicentino também, o passe das comunidades deles é uma NFT, né, que você compra e tem acesso lá ao grupo, às lives
fechadas, gravadas, os alfas em canais, né, secundários, e tudo isso só com a identificação de um NFT, né, cara? Então isso eu acho uma parte da tecnologia bem bacana também, que eu espero ver mais pessoas, mais projetos, né, mais empresas até usando isso aí. Ainda acho que isso depende muito de regulamentação também, sempre bato nessa tecla, né, cara? Permitir, né, o mundo Web 2 abraçar isso aí, porque realmente tem uma utilidade, né? E aí, o Caleb falou do SMB também, acho fantástico, cara, o que eles fazem, a união que eles têm, como eles concentram bons desenvolvedores ali dentro, né? Galera bem OG da Solana também que se reúne e fala ali. Acho que o Matt também tá usando, né, SMB. Você falou do... Sim, tem um. Não, acho animal. Então, cara, aí a minha pergunta é mais ou menos o que você falou ali, você respondeu meio que de tabela, mas assim, eu por não ser muito do nicho de NFT, eu entrei na Solana mais por entusiasta mesmo, já testei tudo quanto é blockchain, acabei gostando e ficando até hoje, né? Desde o início, mas assim, a única NFT que eu tenho no momento é a do Cabal mesmo, é a da Gito Cabal, que o que me atraiu foi primeiro assim, o projeto que criou por ser a Gito, né? Antes o Jet nem estava criado ainda, eu peguei um mint lá, foi no finalzinho do ano passado, mas eu gostei da proposta deles, né, cara? Que eles vieram como algo assim, é uma NFT diferente, porque o redeem dela, o preço, você esperando um ano, você pega de volta, né? Ela custou dois solanos para fazer, e você abre mão do stake, né? Para ter os acessos dos benefícios da comunidade. Achei bem diferente. E depois de um ano, que na verdade é esse ano agora, você pode fazer o redeem lá e pegar as suas 2 Solanas de volta. Então achei isso bem bacana. É uma exposição que eu já tinha Solana. Eu não sei se outras NFTs fizeram, eu pelo menos nunca vi, né? Mas eu não sou a melhor pessoa para falar. E lá dentro, cara, eu participei bastante, né? Dos grupos do Cabal. Eu participei no sentido não que acabou, né? Mas eles migraram lá. O Greg, que era o responsável por fazer as reuniões do grupo, o Lipe participava lá também, o Kalev. Galera, ele era um membro bem ativo, ainda é dentro da Agito, mas ele estava meio que sobrecarregado, veio o JTX também, ele teve que não tá podendo se dedicar full time nisso aí. E vão ter outras mudanças que eu achei interessante, por exemplo, eles criaram uma página lá que eles vão beneficiar creators, né, cara, criadores de conteúdo. E botaram o link lá, você faz o login com a sua NFT, você tem que ter NFT, senão você não consegue fazer o login, isso eu já achei bem legal. E cada conteúdo que você fizer no X, isso pouca gente sabe, né? Seja em vídeo, ou sobre a JTX, ou sobre o próprio Cabal, ou sobre o ecossistema de uma forma geral, você faz um upload lá, submete e você recebe premiações, né? Bônus mesmo, né? Receita até em dólar, em token JTO, eles estão fazendo isso ainda mais para dizer especificamente como vai ser, mas você está aberto a receber recompensas. Isso eu achei bem legal também. Na época lá ele começou a lançar também uma parte de vibe coding no Discord do Gito Cabal. Enfim, cara, esse tipo de coisa assim, aí entra na minha pergunta, ô Matt. Você acha que você vê esse tipo de utilidade crescendo? Como você comentou aí, a gente viu que o mercado ficou cansado de perder dinheiro, viu que, pô, se perguntou, cara, não tem valor eu estar segurando valores, milhares de dólares, às vezes milhões até, né? Então, pô, o que esse usuário vai fazer, cara? Você acha que isso aí, essa parte de utility, outros projetos podem enxergar isso aí e vir? Ou você acha que o mercado vai ser só especulação ou que tá morto mesmo? Como que você vê assim, o futuro das NFTs? Cara, particularmente eu vejo muito para essa questão de algumas comunidades ainda tentando fazer acontecer, né? Consequentemente, isso acaba levando um tempo para poder, tipo, ser desenvolvido e tudo mais. Mas eu acredito que, pelo menos na Solana, eu acho que não. Por exemplo, eu tava no grupo quer dizer, tô no grupo do The Gods, né? Tipo assim, em algumas dessas mais conhecidas, eu acho que a que mais realmente consegue se manter Tem um atualmente, nos número, eu dias de acho, hoje, tá vendo? é é a Monkey DAO, sabe, tipo, então eu acho que exatamente por essa 307. questão de poder puxar para essa ideologia de utilidade, né, que a Monkey DAO ela tá conseguindo Uhum. gerar. E The Gods, eu acredito que The Gods, tanto eu estava até esses Pegar tempo uma atrás cebolinha. eu cheguei a conversar com o Kalev sobre também, estava até figurando atrás dos Mad Cebola Lads, tá do e outro aí eu lado. vi que começou a subir muito forte, né, tipo, e fiquei: "Putz, mano, mas por que que tá subindo?". E aí era por a questão da backpack, e aí eu conversava com os caras, tipo, eles falavam assim: "Não, mano, tipo, a gente só tá subindo não sei o quê, e aí a gente vai pra Lua", e eu falei: "Mano, espera lá, tipo, a backpack não tá lançando nada exclusivo pra Mad Lads, não faz sentido eu ficar segurando isso aqui agora", sabe. E aí, poxa, vendi a 12 Sol, e aí já tá voltando pra 8 de novo, sabe. Então esse é o grande lance das pessoas também entenderem o porquê que elas A querem segurar manteiguinha. aquilo, né.
Então, quando Tem elas a gente entendem o aqui, porquê elas amor. querem segurar aquilo, tipo, acaba meio que dando uma resposta para essa questão da utilidade, né? Porque muitas pessoas acabam meio que segurando sem saber o porquê, acaba perdendo dinheiro e aí meio que acaba se frustrando com o mercado como um todo, mas na verdade não é o mercado como um todo que é o problema, né? Pô, Os perfeito. Mad LEDs. Eu ia falar Só do comentando que NFT. os Mad LEDs eu cheguei a mintar dois, e eu segurei durante todo esse tempo, muito assim, pela questão da comunidade, que era realmente muito boa. Na época que eu conseguia ficar ativo lá, eu realmente tirei muito proveito, que a galera compartilhava muita informação boa lá. Mas, pô, grande parte, tipo, 80% ou 90% tava lá por conta dos airdrops, né? Eles começaram a fazer Perfeitamente. diversas parcerias e vieram diversos airdrops muito bons. E depois do airdrop daí da Backpack deu uma quebrada, né? Tanto que até o próprio airdrop da Backpack não foi de acordo com a expectativa da galera. Então isso bastante também a comunidade e tal. E Diga você aí, Cara, eu vê acho. que isso acabou respingando, tipo, na comunidade de NFTs como um todo, né? Porque meio que todo mundo O Lipe tá por aí esperava. também, ó. Ah, boa, e aí, Lipe? Tipo, todo mundo esperava que, por exemplo, a Backpack, ela Lipe tá por ia. aí? Tá, tá aí. Qual é? Foi mal. Tô sim. Todo mundo, tipo, esperava que o airdrop da Backpack fosse, tipo, gordo pros holders da Mad Lads, né? Porque todo mundo via que Mad Lads era, tipo, meio que o VC da Backpack, né? Eles foram os primeiros a, tipo, a investir grana na época, fizeram muito dinheiro com aquilo. E aí, quando não veio, meio que todo mundo ficou, tipo assim, meu, a gente acreditou nisso como comunidade. E aí a comunidade de Mad Lads se sentiu traída, né? E, consequentemente, todas as comunidades de NFT acabam olhando e falando assim, mano, tá vendo? Não compensa segurar isso. Porque, tipo assim, meio que acaba respingando em todo o resto de um produto que já respira por aparelhos, né? Cara, eu acho que Mad Lads é um excelente exemplo, até citar aqui, mas vocês já citaram, né? Eu acho que teve as duas coisas. Acabou que veio o airdrop, né? Mas foi muito pouco, foi muito menos do que o pessoal esperava. E o Mad Lads, cara, foi o primeiro NFT assim caro mesmo, né? Tier S, vamos dizer assim, que eu comprei na vida, exatamente por ter uma utilidade, né, cara? Eu fiz você fazer uma conta básica lá, você entrando. Estão me ouvindo aqui, estão, né? Vi que recebi um sinal aqui que tá todo mundo. Sim, aham. Tô te ouvindo. Você tendo a NFT do Mad Lads, cara, na época, você com poucos milhares de volume ali, se você fosse um usuário mediano, cara, você pagaria já a sua NFT, né? Então ele te jogava lá pro Tier 1, as exchanges têm esses tier, né? Onde que você, quanto mais volume você faz, menos taxa você paga, isso aí é padrão, a maioria, todas as SECs pelo menos tem isso aí. E a Backpack introduziu isso aí, eu achei bem legal, né, cara, na época, né? E aí, fazendo uma continha básica, não só pelo farm de airdrop, mas também por estar usando um bom produto, né? A NFT se pagava, e assim eu fiz, né, cara? Gerei um volume lá, farmei o airdrop. Só que aí depois, além de o airdrop ter sido pequeno, os caras tiraram essa utility, né, velho? Isso que eu achei assim, surreal, né, mano? E aí o preço da parada realmente dampou, né? Juntou as duas pá com a questão do mercado, tá ruim, o airdrop ter sido pequeno, os caras tiraram essa utility, então, pô, isso aí me deixou bem frustrado, mano, na época, porque é um exemplo também prático, né, que a gente viu, assim, que as exchanges podem usar, né, no seu produto, né, como uma forma de incentivo, de benefício. Porra, interessante, o caso da Mad Lads é bem legal. E aí eu vejo como um processo também, né? Tipo assim, infelizmente é igual tu falou, tipo assim, poxa, a NFT se pagou. Então meio que, tipo, ela chegou ao objetivo que ela tinha de, tipo, meu, de se pagar. Ela já não era mais um loss na sua carteira, assim, sabe? E aí a grande dificuldade que nós temos com o mercado cripto em todo, como um todo, é entender que ciclos acabam, né? Eu não tô usando, tipo assim, a NFT de exemplo, mas existem alguns projetos que você vê que, meu, não tem mais da onde tirar dinheiro, não tem mais uma narrativa para poder, tipo, tirar dinheiro de algum lugar. E se não tem como tirar dinheiro, pô, velho, tipo, é meio que a gente fazer uma conta básica. Eu não trabalharia de graça, tá ligado? Então, por que que eu acredito que o dev ou a equipe daquele projeto trabalharia de graça para me fazer ganhar dinheiro se eles também não estão ganhando dinheiro, né? Então, acho que é, tipo, é um pouco dessa ideologia de, pô, vou comprar um NFT,
como ela vai se pagar, sabe? Qual que é o objetivo dela aqui? Eu quero comprar só porque, tipo, pô, tô degenerando ali. Então, como o mercado cripto como um todo, a NFT acaba sendo um pouco mais forte de tudo isso, sabe? Pra que eu quero essa NFT? O que eu quero comprar com isso, sabe? Tipo, na época que eu comprei o Body Ape, que era o mutante, né, no caso, eu paguei $6.000, mas porque, tipo, eu tava, tipo, trabalhando numa empresa que eu precisava, tipo, vender e meio que trabalhar com imagens da NFT em si, abria muitas portas. Então, mano, eu fui lá e ela me rendeu muito mais do que só ter vendido aquela NFT. Então eu comprei com objetivo e vendi quando aquele objetivo chegou, tipo, ao fim, sabe? Então esse é o grande lance que a gente precisa olhar. Poxa, será que o objetivo do The Gods ainda tá rolando, sabe? Pô, será que o objetivo do Mad Lads ainda tá rolando? E aí isso ajuda, tipo, a gente a discernir se aquilo vai realmente subir ou se aquilo, tipo, tende a poder só ficar estacionado ali, sabe? Ô, Matt, Tô por aqui. cara, desculpa interromper aí, só para dar um gancho aí no que tu estava falando com relação a essa parte de rendimento, o que que eu vou receber a partir do momento que eu vou comprar algum NFT. Cara, eu tenho visto muito sobre o Kleinosaurus, né? Não sei se você é uma coleção que você acompanha, mas eu tenho visto o roadmap deles e eu Uhum. achei bem interessante a proposta deles com relação a longo prazo, sabe? Queria que de repente você falasse um pouco sobre. Nossa, legal demais, pô. O Kleino eu acho que é um dos exemplos, poxa, Lipe, nossa, tirou do baú essa mesmo, tipo, que ainda tem um objetivo e o roadmap, você vê que os caras continuam trabalhando pesado mesmo, né? Então, tipo, eles são um exemplo que eu acho bem parecido com o Pud Penguins, né? Que ainda continua investindo, tipo, muito em uma questão de atrair para uma utilidade física. Eu confesso que o Klein eu não acompanho, tipo, tanto, mas eu tenho visto que eles estão investindo muito sobre a questão de desenvolver um desenho animado para crianças, não é? Alguma coisa desse pique? Isso. E acho que, se eu não me engano, eu não sei se é o co-founder, eu não sei quem é agora, vou ficar faltando com a informação. Mas, assim, uma parte do time trabalhou no time do Toy Story, sabe? No desenvolvimento do desenho e tudo. Sim, Enfim, uhum. é um time bem encorpado ali, sabe? Sim, exato. E eles são tipo um exemplo, tipo, que eu consigo, tipo, olhar e ainda ver um objetivo rolando, sabe? É um projeto que ainda está em andamento. Diferente de projetos que você olha que ideologicamente, tipo, dão a sensação que já chegaram ao fim, né? Por exemplo, o The Gods, tipo, poxa, teve o hype, as pessoas ganharam dinheiro, o Frank tirou The Gods da Solana e aí meio que tipo, já começou a um índice de decaimento, né? Porque daí dava aquela sensação de não saber para onde estava indo. Os LEDs, eu tenho essa sensação também que teve o objetivo de poder tipo, investir na backpack, poder trazer esses resultados para os holders, e aí tipo, hoje já não tem mais essa questão desse objetivo, né? Então, esse do Klein eu acho que é um exemplo muito legal. Pud Penguins é um exemplo muito legal também, sabe? Que eles distribuíram a questão de poder vender ursinhos de pelúcia em todo o Walmart dos Estados Unidos, assim. Então, tipo, são pessoas que são muito fortes, que ainda conseguem, tipo, gerar receita para que o projeto ainda continue funcionando, né? Se eu não me engano, o exemplo do Kleino é que eles realmente querem poder desenvolver um desenho animado para poder, tipo, gerar receita a partir disso, porque infelizmente, né, entre aspas, o Mint, ele é uma abertura, é um VC da comunidade, né? Como se uma comunidade estivesse investindo naquele projeto, acelerando aquele projeto para poder fazer acontecer. Chega uma hora que se tu só devolve esse dinheiro para a comunidade sem fazer com que esse dinheiro ele gire de fato uma engrenagem, o projeto vai acabar. Porque ninguém trabalha de graça, sabe? Então, eu acho que esse é um exemplo muito legal que eles estão conseguindo tirar um pouco dessa ideologia da blockchain para poder fazer dinheiro e trazer dinheiro para a blockchain de novo. Pô, Lipe tirou do baú mesmo e foi uma excelente pergunta. Eu esqueci, cara. Kleino foi uma NFT que eu comprei também lá na Sui. Salve aí pro Henricão aí, pro Kazuto também, Felipe Kazuto aí da Sui. Eu lembro que na época eu tava dando uma degeneradinha por lá, teve muito hype por trás do Kleino, né? E eles estavam também falando de exatamente isso aí que o Matt falou, de fazer um desenho animado e até um jogo também sobre isso, né? Não sei se fizeram, se não fizeram, que fim que teve. Mas era um projeto que linkava, né, cara, a dar algum tipo de valor para de utility, palavra que não sei qual a palavra seria exata, acho que é utility mesmo, né, para quem tivesse ali no ecossistema. Então, cara, eu acho bem legal, é bom ouvir de vocês aí também, já que vocês deram exemplo, cara.
e o Kalev também citou a SMB aí. É outro grande exemplo, acho que vocês podem falar também, aproveitar a presença do Lipão aí, do Matt, não sei quantos vocês estão por dentro. Tem o Rafa também, que trabalha com a gente aqui no JET também, nosso CM, são membros do SMB, podem falar um pouco mais aí, cara. E até acho que quem tem também o SMB tem ingresso para o Island Down, né? Não tenho certeza dessa informação. Conta mais pra gente aí, já que vocês deram exemplos aí, acho bom. Falar da SMB é uma das NFTs que eu vejo com mais força hoje em dia dentro da Solana, né? Quem se habilita aí Boa, eu começar? acho que o Lipe é o cara perfeito pra essa Quer pergunta falar aí. um pouco pra gente, Felipe? Rafa também. Cara, Eu posso. então, só para dar um gancho, eu conheci a galera do Monkey DAO, né? No Solana Summit lá em Berlim, que eu participei. Não tive muito tempo para conversar, porque, como vocês sabem, é uma coisa, como posso falar, um evento muito assim rápido, né? Tudo acontece muito rápido. Você tá ali conversando com um, do nada já tá conversando com o outro. Mas, cara, eles têm. É aquilo que o Matt falou no início, né, do Space aqui. Em relação à comunidade, sabe? Os caras têm muita coisa assim interessante, né, para trazer assim em termos de comunidade. Eu acho que a comunidade no geral eles aproveitam muito desses eventos que tem na Solana no mundo inteiro, né, fazendo como posso falar, branch, né, essas reuniões, esses meetings, e ocasionalmente acaba trazendo pessoas para construir no ecossistema, né? Porque um vai conhecendo o outro, um vai falando com o outro, e isso daí acaba agregando, sabe? Boa, Lipão. Perfeito, irmão. Quer contribuir aí, Rafa? Cara, eu posso falar em relação a ser builder, né? Porque eles são muito. Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? De boa? Em alto e Estamos bom ouvindo som. muito bem, Rafa. Fechou. Eles são muito bons em relação. Eles têm uma aba lá que você pode. Que eles. Você cria o seu projeto no fórum deles, né? Então eles basicamente incentivam bastante, né? A galera criar, ajuda bastante em relação a feedbacks. Então é muito bom. Quando eu comprei o SMB pela primeira vez, eu entrei lá que eles têm um Spaces lá deles, né? Toda sexta-feira. Acredito que seja meio-dia. E eu pude falar, né? Eu pude me apresentar, eles me receberam super bem. Então é muito bom. Eu gosto dessa comunidade. E é inglês, né? Então, caso você queira participar, tem que falar inglês. Mas é muito bom. Eles são muito abertos, assim, a galera, enfim, conversa, joga. E é muito bom. Fora que eles têm uma própria loja deles, né? Então você faz tasks e tudo mais, você vai ganhando banana, eu acho, não é, o Matt, Felipe? É, isso aí, isso aí. É exatamente isso. Então você consegue. Você participa, né? Você envia mensagens, enfim. E você vai ganhando pontos que eles fazem geralmente sorteios, raffles, essas coisas assim. Então é uma comunidade muito boa. Eu gosto bastante. Eles estão me ajudando em relação ao meu projeto também. O Pegana, que, enfim, é isso. E em relação ao Breakpoint, por exemplo, no Breakpoint passado, eles fecharam um hotel lá em Abu Dhabi só para os holders de SMB. E nesse Breakpoint agora em Londres, eles estão dando um desconto bem grande para um hotel que fica do lado da onde vai ser o evento, né? Então fica do lado de onde vai ser lá no Olímpia, se eu não me engano. Pô, isso eu acho E muito é um maneiro, hotel. esse tipo de utility. É um hotel de nome. Pô, esse tipo de utilidade é foda, velho. Os caras realmente Não, conseguem unir a comunidade. É sim. literalmente uma utilidade, né? Tipo assim, de fato, Exato. porque existiu muito falsas utilidades, né? Então, tipo assim, se tu, tipo, tivesse NFT, tu vai poder colocar ali em stake, mas aí o stake não, tipo, dava ponto que tu não fazia nada com aquilo, tá ligado? Mano, tipo, é uma falsa utilidade, né? Então era uma utilidade, eles conseguiriam pensar muito nessa questão de utilidade que realmente tenha um objetivo ali, né? E uma parte muito legal é que, mais uma vez, mostra sobre a comunidade, é que eles tem muitas pessoas muito influentes dentro da Monkey DAO, né? Então, meio que, tipo, acaba meio que sendo um caminho
mais fácil ali para poder acontecer, sabe? Tipo, provavelmente alguém conhece, tipo, alguém é do Reino Unido que consegue desenrolar esse contato com o pessoal do hotel, ou às vezes eu não duvido nada, tipo assim, de alguém de lá dentro ser próprio dono do hotel, sabe? Então meio que, tipo, essas coisas acabam sendo uma questão meio que, mais uma vez, de networking, né? Que é o que cripto... É o que custa mais caro em cripto, né? Cara, eu lembro que Bored Ape também dava acesso a umas festas muito loucas lá em Las Vegas, né, cara? Que você tinha lá, o Caio ia direto na época, eu acompanhava o conteúdo lá dele, de outros que tinham também. E, enfim, cara, eu acho muito legal isso que o Rafa comentou também, essa pegada de builders aí. Eu nunca tive SMB, mas o Mad Lads foi um tipo de coleção também criada muito por founders e builders, né? E bem lá no início, quando você tinha lá, antes do hype puro para farmar backpack, né, que foi quando explodiu mesmo a atenção, você tinha muito acesso, né, cara, aos devs, os founders, os caras que te respondiam uma mensagem simplesmente por você ser holder, né? Você conseguia confirmar lá no Matrix do Discord deles, você ter acesso a um cara desse que se você fosse, pô, ver, cara, pagar uma consultoria de um dev te ajudando às vezes, naquela época que não existia cloud, não existia nada do que a gente, perto do que a gente tem hoje em dia, é muito valioso, né, velho? Então, assim, hoje em dia, eu não sei até quando vale ter isso aí, mas eu vejo muito essa pegada na SMB, né? Dos caras se ajudarem ali, dos desenvolvedores mesmo, estarem em conjunto ali construindo. Pô, legal demais. Galera, sempre a gente avisa aí nos 15 minutos finais aí, quem quiser subir também para fazer pergunta, contribuir também, falar alguma informação legal. Tô vendo aqui o rostinho de várias galera aí já conhecida aí nesse mercado. O Henricão também já tem NFT, já mexeu muito lá na Sui também. O Kaisuto, que se eu não me engano, ele é founder, Bill, construiu um projeto também, ele tem o NFT do projeto dele, não sei se eu estou enganado, cara, mas eu acho que sim. Não sei se tem alguma utilidade, alguma coisa que você queria contribuir. O próprio Phil, que está aí também ouvindo a gente, se eu não me engano... Também... O JJ, ele é líder de comunidade também, de uma NFT que ele lançou recente, ele é um brother meu, que ficou bem hypadão também, tipo, no CT gringo. Pô, animal, cara. Quem quiser subir aí, galera, é um prazer, assim, acho que contribui muito a gente ouvir esse depoimento de usuário, de degen, de founder, de builder, de quem vê utilidade, tudo isso que a gente falou aqui, né? Então, pô, prazer. O JJ é bom. eu conheço ele, mas daqui do Twitter mesmo, não sabia não. Sobe aí, galera, quem quiser dar uma contribuída. O Phil também acho que teve um projeto lá na Berachain, se eu não me engano, né? Que teve muito essa pegada de NFTs também. Enfim, quem quiser dar uma contribuída aí, pô, vai ser muito bem-vindo. Ia perguntar pro Matt, pro Lip também, pro Rafa, se vocês estão acompanhando essa polêmica atual aí que tá rolando com o Magic Eden. Eles estão sofrendo aí... Tá rolando uma ação judicial coletiva contra o protocolo e os fundadores. Foi um processo aí que... Acho que foi no dia 16 de junho que entrou, né? Entraram com essa ação coletiva lá no Tribunal de Nova York. E parece que a audiência vai ser no final desse mês de julho, vai ser 31 de julho a audiência. Tipo, a alegação dos caras é que eles prometeram muita coisa com Tolkien e não entregaram nada. Vocês estão acompanhando essa polêmica aí? Cara, tô acompanhando, principalmente, tipo assim, porque, igual eu falei, tipo, dos tempos livres, eu acabo mexendo, tipo, bastante com NFT, né? E aí, recentemente, eu tava, tipo, codando um botzinho, tipo, de bid, essas coisas, enfim, não é? E aí eu tava tentando acesso à API do Magic Eden, e, mano, tipo, tava muito largado, né? Tipo, teve o fato deles simplesmente terem desligado completamente a questão das outras chains, né? Então, Ethereum, Bitcoin, eles desligaram tudo e ficou só na Solana. E aí, tipo, começou um burburinho de que eles iam desligar até a Solana, né? E os caras não desmentiam. E aí meio que começou a pegar um pouco mal e tal, essa questão do token, tipo, também, que meio que os caras, eles só distribuíam essa questão do staking. Acho que o Lee pode falar melhor sobre isso, que eu confesso que pô, fui burro, eu só segurei mesmo, tipo, eu lembro que eu peguei, acho que 900 tokens e não vendi a $9. E aí, tipo, fui vender depois a $3 ali, tipo... Mas, enfim, aí... Tamo no mesmo barco, cara. Tamo no mesmo barco. E aí, eu também a minha sentei. ideologia era, tipo, o Magic Eden nunca vai deixar isso aqui acabar, nunca vai deixar isso aqui morrer. Os caras são mano, que na época, tipo, o Magic Eden conseguia ser maior que a OpenSea, né? Então eles estavam, tipo, pescando de todos os lados. E aí acabou que a galera da comunidade começou a segurar muito. Tinha muita gente que fez locked de 5 anos de ME, sabe? Então os caras, tipo, mano, ficaram locados no staking do Magic Eden, tipo, por 5 anos. Daqui 5 anos eu acho que não vai existir nem Magic Eden ainda, tipo, quem dirá o token, né? Então, tô acompanhando meio que por cima, assim. Pô, é um bom exemplo para dar, cara. O Magic Eden também, eles inovaram lá, começaram a dar yield em USDC, né?
na época lá. Não sei como é que eles se viraram com compliance, se teve alguma coisa a ver em relação a isso. Né? Eles pararam de dar incentivo no token MI para dar em USDC. E tava dominando o hype lá na época, né, cara? Realmente chocou isso aí. O projeto dos caras era muito bom, né? Usei um pouquinho lá, comprava sempre por lá. Bom, Lipe, quer contribuir aí, meu velho? Alguma coisa? O pessoal subiu aí também, depois de passar a bola para eles. Acho que o Lipe caiu. Pô, vou dar a voz pra galera aí. Fala, JJ. Começar da sequência aqui. Tá nos ouvindo bem, meu velho? Prazer aí, mano. Opa, prazer, rapaziada. Como que vocês estão, meus amigos? Tudo tranquilo por aí? Beleza, meu irmão. Tudo beleza. Maravilha. Maravilha. Bom te ter aqui. Satisfação aí. Antes de te cortar aí, desculpa te cortar, meu velho, mas a gente não citou também o Focão também, né, cara? Que, pô, participa de LCM lá da Cooking Down também, a grande NFT aí que tem, pô, presença aqui grande. Quiser subir aí também, meu mano, super convidado aí pra falar. É também o Community Manager do Super Team Brasil. Manja bastante aí, se quiser contribuir. Mas vai lá, Jota. Tá contigo. Obrigado. Queria agradecer a oportunidade aí, rapaziada. Muito obrigado mesmo. E tava acompanhando aí toda a conversa e o desenrolar aí. E realmente o mercado de NFTs aí passou por um grande boom aí em 2022, 2023, né? 2024 deu aquela enfraquecida. E eu acredito que começou a voltar, sabe, cara? A gente tá vendo aí grandes figuras aparecendo aí no mercado aí, que estão trazendo o hype de novo. Um dos principais é o CryptoKizar aí, que é um cara que apareceu do nada e começou a limpar coleções aí, 100, 200 NFTs. Até ele faz parte da nossa comunidade também lá da Blowfly, que um, foi uma coleção que eu lancei free aí, dia 1º. E, cara, deu muito bom, a comunidade lá tá hypada, muito gringo, muito brasileiro lá dentro. O Flora aí, cara, por incrível que pareça, por mesmo sendo um NFT free aí, tá na casa de quase $15 aí, com apenas 80 listado, então o negócio ali tá fomentando. E a gente está trabalhando, cara, a gente está trabalhando aí nos bastidores. A nossa ideia é justamente criar uma comunidade brasileira conhecida nos NFTs, onde o pessoal tem o prazer de entrar mesmo e participar, totalmente degenerada ali. Galera ali todo mundo ali é meio a Lucy Crazy, vê coleção, já vai varrendo, já vai sweepando, e isso aí que faz os NFTs, né? A moral dos NFTs no mercado aí, que é a galera se ajudar e fazer acontecer. E até agora a gente está para lançar o próprio staking no sistema gamificado. Eu vi vocês falando sobre games e tal. Então a Blowfly aí está lançando também nos próximos dias aí, a gente vai fazer um anúncio. E quem quiser ir acompanhando aí, me segue aí no X aí, segue a Blowfly também. E muito obrigado pelo espaço, rapaziada. Mas só queria agradecer e falar para vocês que os NFTs estão voltando. Não no mesmo pique 2022, 2023, mas aos poucos a gente está pegando aquela relevância que eram os NFTs no mercado, né? Então acredito que muita coisa boa vai acontecer aí, a hora que esse mercado mesmo voltar e estourar que nem era naquela época, né? Boa, época de ouro. Mas é isso aí. Obrigado, rapaziada. Pô, valeu, meu irmão. A gente que agradece aí, cara. Obrigado pela contribuição, Jota. Sucesso aí no seu projeto, meu velho. Pô, o Ricão chegou aí também, né? Show de bola, dá os boas-vindas pra ele. Antes de passar a bola pro Ricão, deixar o resto da galera que subiu aí falar também, né? Ricão, tá aí? Fala com a gente, meu mano. Tô aqui, irmão. Tô aqui. Boa tarde aí pra todo mundo. Se quiser, pode deixar a galera falar aí, depois eu falo. Beleza. Vocês que sabem, dá uma boa-vinda pro Ricão aqui também. Rico tá ouvindo a gente. Tem uns caras aí. Tem uns caras Fala, Diegão. aí Fala, que de pessoal. NFT aí domina mais. Não, beleza, irmão. Aqui todo mundo, pô, só tem galera braba aqui, todo mundo pra... Quem a gente conhece como referência mesmo é quem a gente convidou pros Space, né? Que é o Matt, o Rico aí, São Di, mas, pô, a galera aqui é firme, mano. Pega pesado, vai dar espaço pra todo mundo falar. Ricão, infelizmente, não pôde estar desde o início aqui, né, cara? Teve um contratempozinho aí, mas como a gente falou, cara, é um cara referência pra gente, que estuda isso aí, né? Tá focado, tem comunidade. Então fala um pouquinho pra gente, Ricão. Se apresenta aí um pouquinho também. Não sei se até onde Salve, Rico. Fala, pessoal. Vocês estão me escutando aí? Sim. Estamos sim, cara. Show. Fala, Caleb. Fala, Diegão. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos aí. Espero que estejam bem. Peço desculpas a demora. Na verdade, aconteceu um imprevisto aqui de saúde aqui na família, mas tá tudo certo, graças a Deus. Então, acabei me atrasando um pouquinho. Cara, eu vejo o mercado NFT
muito diferente do mercado NFT que a maioria das pessoas conhecem ou conheciam, que ficou famoso ali em 2022, né? Com as coleções NFTs de PFP, que quando você comprava, você tinha acesso a um clube que recebia bastante whitelist, que você conseguia ganhar dinheiro fazendo flip de NFT. Hoje em dia o mercado está bem mais dinâmico. Essas mesmas coleções antigas que recebiam muitas whitelists já não são as mesmas, elas não recebem tantas whitelists como recebiam antigamente. Hoje a dinâmica ela mudou um pouquinho, algumas coleções que são vistas como um meta ali, que dão diversos whitelists, elas são é, bem mais acessíveis, digamos assim, tá? Mas eu vejo o mercado NFT mudando um pouco para uma direção um pouco mais de colecionável, né? A gente vê, por exemplo, o meta do TCG, das cartas colecionáveis, de Pokémon, de diversos outros jogos antigos, que aquilo ali começou a ganhar bastante notoriedade nos últimos anos. A gente teve, por exemplo, a carta vendida do Logan Paul por mais de 15 milhões de dólares. E a gente também vê a própria Copa do Mundo, os álbuns de Copa do Mundo sendo uma febre que é a cada 4 anos, talvez pela escassez, como é algo que acontece apenas há 4 anos. Você vai no shopping, vai ver muita gente trocando figurinhas, isso reforça a necessidade que as pessoas têm em colecionar coisas. Eu acho que é uma sensação muito diferente, mas hoje em dia eu acho que os colecionáveis físicos, eles têm um valorzinho diferente. Eu ainda não sei explicar o porquê, mas as pessoas elas preferem ter aquela coisa física, conseguir pegar, né, conseguir segurar aquela coisa física, que é por isso justamente que as grandes coleções de NFTs vêm lançando produtos físicos, né, para se aproximar um pouco mais disso. Mas essa é a minha opinião. Eu não sei o que vocês acham aí. Digam aí. Pô, perfeito, Cara, acho que esse Lucão. é um exemplo bem legal mesmo, tipo, desculpa te cortar, Diegão, mas é que Nada. esses dias eu vi um projeto que inclusive, tipo, com a Soulflare, eu não lembro o nome, sobre aquele que tu pode abrir um pacote para poder pegar uma carta de Pokémon, por exemplo, só que essa carta de Pokémon, ela é lastreada na carta real. Então, se tu quiser, tu pode, tipo, fazer um withdrawal daquela carta, tipo assim, que é uma NFT, tu burna a NFT e recebe a cartinha na tua casa, sabe? Então, tipo, isso é muito massa mesmo. Cara, prazer aí, Mate, também não te cumprimentei aí, mas prazer. Poxa, imagina, o prazer é nosso. É, eu também vi um projeto, talvez seja o mesmo, acho que chama Beezy, Beezi, alguma coisa assim. Eu acabei recebendo nos baús da OpenSea, acabei recebendo um vale desse protocolo que eu falei para vocês. Esse vale eu consegui ser sorteado para ganhar uma cartinha de Pokémon. E essa carta eu posso fazer o claim dela físico. Então, a blockchain, ela permitiu que fosse muito mais fácil a gente colecionar e trocar cartas de Pokémon como nunca foi visto antes. Então, se eu quero uma carta específica, você teria que gastar muita grana para conseguir ter a chance de tirar ela no pacotinho. Agora é muito diferente. Com a blockchain você consegue comercializar essas cartas e ter a segurança de que aquela carta é exatamente aquela, que não vai ter realmente uma pirataria, não vai ser feito uma cópia falsificada dela. Então, a gente vê a tecnologia avançando muito, né? É lógico que às vezes a galera entra no Space, pô, mas onde é que dá para ganhar dinheiro? Isso não necessariamente vai botar dinheiro no seu bolso, mas é uma inovação. Se a gente está aqui nesse mercado, que a gente gosta da tecnologia, então isso é muito legal de falar. Pô, perfeito, cara. Eu vou deixar o Casuto falar um pouquinho aí também, que ele subiu. Ele junto com o Henrique aí, estão lá por trás do Shinka Labs, que é um dos produtos que a gente levou até pro Jet Station lá. E eles têm, eu acho que ele tem um NFT também, enfim, bom pra gente conhecer também. Tá ouvindo a gente aí, Felipe? Opa, estão me ouvindo? Beleza, irmão? Estamos ouvindo sim. Boa tarde, galera. Boa tarde, mano. Eu sou aqui um novo imigrante aqui para Solana, tá? Tô saindo fugido da Sui. Pô, aí sim, mais um pro time aí, o cara de guerra aí. Pô, vamos que vamos. Exatamente. Que a Sui só fez besteira lá na rede, aí a gente desgostou de lá, agora a gente tá vindo para Solana aqui. Mas assim como tu tinha dito, né? Eu lancei a coleção de NFTs lá, que é uma coleção bem pequena, tem 1000 unidades.
E a ideia inicial, na época que estava tendo muito hype, né, de criador de conteúdo, as plataformas lá de criação de conteúdo, a Cook e outros, a gente participava de campanhas de criação de conteúdo, e aí o prêmio que era distribuído nas campanhas a gente compartilhava com os holders da coleção, além também de conseguir o whitelist, entre outras coisas. Só que aí quando o Twitter destruiu todas as plataformas de criação de conteúdo, acabou que a gente perdeu, né, a questão de distribuição de yield ali, de premiações para a comunidade. Isso aí acabou deixando o projeto assim para baixo, né? E aí, depois a gente foi analisando e tal, eu e o Henrique aí, né, a gente ficou pensando se a gente podia dar uma continuidade aí na comunidade de NFT, a gente pensou em ter na Monad inicialmente. Só que aí depois eu sugeri para ele para a gente desenvolver um projeto, realmente, né? Uma coisa que eu já estava planejando, criar ferramentas e tal para ajudar no dia a dia dos usuários. E aí a gente desenvolveu a dashboard, né? A gente pegou um pouco da ideia da Pautator, né? Lá da Sui, a gente usou muito de referência a eles. Que a Pautator tu consegue ver todas as tuas posições DeFi, né? Dentro da plataforma, tem o sistema de notificação deles, é muito prático para o dia a dia do usuário. Só que aí a gente quis avançar um pouco mais, né, na ideia, e aí a gente pensou em que a pessoa possa abrir as posições DeFi dela lá dentro da dashboard, né? Então a gente fez a integração, a gente está desenvolvendo aí, que é a Omniboard, né? Na Solana, que aí ela tem integração com a Meteora, com a Jupiter, com a Radium, com a Birial. Acho que tem uns 6 a 7 protocolos já integrados lá. Também a pessoa consegue fazer swap bridge, também a questão de ver o portfólio dela. A gente está aumentando de pouquinho em pouquinho a cobertura de portfólios, né, para aparecer a posição da pessoa lá. E aí também eu estou fazendo a integração, eu comecei a trabalhar semana passada na integração com a Perpdex da Fênix, né? Já que ela vai ser a base, né, para a JTX lá da Gito. Aí a gente também queria, né, aproveitar e integrar essa plataforma na Omniboard, porque a nossa ideia é que seja um único site que integre toda a solução da Solana em um só lugar, para o usuário que é novato, ele não ter que bater cabeça de abrir um monte de aba, entendeu? Tipo, o cara chega aqui na Web3, para te usar o Jupyter tem que abrir o site da Jupyter, a Radio tem que abrir ali, tal, a Camino, a gente colocou tudo em um lugar só. Então o cara consegue fazer tudo em um lugar só. E aí, à medida que o tempo for passando, a gente vai adicionando mais funções lá, né? A gente quer, a partir do momento que a gente tiver um volume legal, a gente quer também fazer a integração da Tensor para ele poder negociar NFTs lá dentro. Então a gente quer colocar tudo em um só lugar realmente. E é isso que a gente está desenvolvendo, né? A gente está lutando aí atrás de grant, né, para ajudar no desenvolvimento, porque querendo ou não, a gente tem que pagar os custos, né, para manter e tudo mais. E como a gente está no início, ainda não tem ainda volume de gente usando tudo mais, aí acaba que a gente precisa tirar do nosso bolso, né, para pagar esse desenvolvimento, mas graças a Deus a gente conseguiu ganhar um grant numa das trilhas do Frontier, né? A gente conseguiu ganhar uns $500 ali, que está ajudando a gente a pagar os custos. E além disso, a gente tá também com outro projeto que é Andrômeda, que esse é só para daqui a alguns meses que ele é uma infraestrutura para devs, né? Ele vai funcionar um pouco parecido com a Priv, com a Dynamic, que, por exemplo, na Omniboard a gente usa a Dynamic para que usuários que tenham e-mail, né, Gmail, usem sem precisar de uma carteira, né, instalada no computador, ou também usar no celular, etc. Já a Andrômeda, ela é a ideia de ser multi-chain e também dar a transações privadas, né? E aí facilitar para os devs fazer essas integrações e vai ter futuramente um SDK para funcionar que nem a Priv. Dele conectar ali, aí a pessoa consegue criar uma carteira multi-chain com o Gmail dela, com o passkey do celular dela, entre outras funções são muito mais práticas que as pessoas usam no dia a dia, né? E isso tudo sem ter autocustódia. A gente não usa aqueles TEE lá que o pessoal usa, né, nos outros serviços, que se por algum acaso tiver alguma brecha nisso aí, alguém conseguir invadir esse sistema,
acaba com toda a privacidade, pode ter N riscos de segurança, né? O nosso sistema, a gente usa a tecnologia lá da ICA, que era da Sui, que também está vindo para Solana, que é totalmente on-chain, é tudo num contrato, então não tem risco de alguém entrar no servidor do serviço lá e bagunçar tudo, é tudo on-chain. Se o servidor do serviço cair, não tem diferença nenhuma, tá tudo on-chain, não vai mudar em nada. Então a gente está desenvolvendo esses 2 projetos aí na Solana e está lutando para conseguir os grants, para conseguir atrair a atenção da galera, e tudo com uma UX mais fácil possível, né? Tanto que a gente, na Omniboard, eu desenvolvo, eu sou o desenvolvedor, né, principal, o Henrique, ele cuida mais da parte de parcerias e comunicação. Eu coloquei lá para automaticamente, quando a pessoa entra no site, se ela é de outro país, ficar em inglês, e se é do brasileiro, ou se ela usa o navegador dela em português, abre o site em português, então tudo muito prático de entender, e nada de linguagem técnica de Web3, né? É tudo muito fácil. Por exemplo, em vez de colocar a palavra DeFi, está lá rendimentos. Então a pessoa já sabe que ali ela vai ter um rendimento de alguma forma. Então a gente tenta tornar tudo muito prático. E aí a coleção de NFT vai ser usada para isso futuramente, né? Futuramente a minha ideia é trazer ela da Sui para Solana. E aí também, eventualmente, a gente conseguindo ali ter uma receita boa, ela vai ganhar um airdrop, logicamente, e também vai trazer benefício dentro da plataforma, talvez uma diminuição de taxa, entre outras coisas, né? Então é basicamente isso. Ah, legal. Isso que eu ia te perguntar, cara. É exatamente essa pergunta que eu estava esperando você acabar de falar para te fazer. A utility, alguma coisa que você estava pensando em trazer para as NFTs, ou se é uma pegada mais de colecionador mesmo, mas você acabou já respondendo aí. Pô, bacana demais, cara. Obrigado aí pela presença no Space, somou muito. O Henricão já conhecia, o projeto de vocês eu já conhecia, né, cara? Já conversei bastante com o Henrique. Mas, pô, entra nessa questão que a gente falou aí, né? De você fazer a integração, até depois a última pergunta que eu vou fazer do meu lado para vocês. Só que antes de passar a bola pro Caleb e saber se ele quer perguntar mais alguma coisa, eu ia comentar algo que o Rico falou aqui e passou um pouco despercebido, né? Que foi muito rápido. O pessoal subiu, que eu achei muito interessante, mano. Essa observação que ele fez de estar nos shoppings, nos lugares, nos pontos de venda e ver como o pessoal tem essa pegada de colecionador, né? O hype dessas figurinhas, o preço que essas figurinhas chegaram a valer, né? Eu não tô colecionando, mas o meu irmão tá, o meu sobrinho pequeno também. Então, pô, eu vejo como é que isso tá no sangue da galera mesmo. O pessoal gosta disso aí, né? E aí ele falou sobre um trade-off muito interessante, né? Uma troca, né? Que é no caso de, assim, do ser humano, ele preferia algo que ele possa tangível, né? Que ele possa encostar, algo físico, né? E aí eu me pergunto a mesma coisa, né, cara? Isso é um assunto que vai a fundo, dá pra gente estudar muito aí, pô, sobre marketing, sobre isso aí. Mas eu me pergunto exatamente isso, porque essa troca é exatamente essa questão que ele falou, de você ter o ativo físico, né? E eu lembro que na época eu jogava Magic, muitos anos atrás, e você já tinha problema de falsificação na época, né? E hoje em dia você também tem isso aí, né? E um desses trade-offs de você ter algo on-chain, blockchain, é você ter exatamente uma confirmação que aquilo ali é 100% oficial, né? Original, vamos dizer assim, né? Aquilo ali não tem chance de ser um fake. E você não tem, e se fosse só no servidor Web 2, vamos dizer assim, se você não tivesse blockchain para demonstrar isso aí, o que impediria o cara estar aumentando essa emissão nos bastidores, né? A gente nunca ia saber disso. Então, quando você coloca tudo on-chain, você consegue ter o controle geral disso aí. Eu acho, cara, algo muito interessante. Né? Eu acho que o Matt que citou aí, o Caleb, a galera que citou aqui exemplos como o Pod Penguins, né? Que você consegue, pô, ter acho que quem tem o NFT principal teve direito a pegar um urso lá no Walmart, né? Esse tipo de coisa, né, cara? E aí, dentro dessa questão, entra a minha última pergunta aí da minha parte que eu vou fazer para vocês. Sobre o que vocês veem do futuro, cara, do empreendedorismo na Solana, de projetos, né? Muito disso que o Felipe falou. Vou explicar melhor a minha pergunta. Eu gosto bastante disso aí, estive lá no The Garage agora com o Super Team, né? E eu assisti dos workshops que teve lá, né, que foi o Head de Consumer App dentro da Solana. Esqueci o nome dele, né, cara? É muita gente para gravar, mas é um cara brabíssimo, gringo, né? Ele, pô, o cara é Head do Consumer App, né, mano? Então o cara entende muito de marketing, de usabilidade, o que os clientes querem. E uma das perguntas que fizeram para ele que eu achei muito interessante é onde que as pessoas, cara, utilizam tokenomics da forma errada, né? Para dumpar e não para incrementar o projeto, né? E aí, cara, eu vi a resposta dele me chamou bastante atenção,
que foram exatamente projetos que estão dando utilidade ao seu token, né? Hyperliquid é um exemplo, exemplos menores, o próprio da Zup aí, o Fabinho, né, que dá uma utilidade para o token, tem vários outros. E aí eu transfiro essa pergunta, cara, para NFTs, né? Como a gente falou aqui de diversas utilidades, antes vou falar a resposta dele, ele falou que, cara, totalmente, ele concordou, ele acha que primeiro é difícil você arrumar um PMF, né, um FIT, uma coisa, um produto cripto que o pessoal usaria, como Polymarket, por exemplo. Só que empresas podem e devem sim, cara, utilizar essa nova tecnologia de tokenomics, né? E aí eu transfiro essa pergunta voltando para NFTs para vocês, cara. Vocês acham que isso é um gap? Você acha? Eu sei que é difícil, né? Qual é a visão de vocês que vocês veem assim de um projeto realmente utilizando, botando a NFT dele como utilizando, dando continuidade, né? Pô, como o exemplo da Mad Led que a gente citou aqui também, que eles descontinuaram. Vocês veem esse tipo de coisa acontecendo? Eu realmente não acompanho, não sei. Então, quem quiser responder pra gente, começa pelo Ricão aí, que falou pouco. Pô, obrigado pela palavra, Diegão. Eu acho que a gente está vendo um case muito interessante exatamente nesse sentido, rolando ali dentro da OpenSea, que é o seguinte: na OpenSea eles liberaram uma aba nova que chama Tools, ou seja, ferramentas em português. Ali é um marketplace de ferramentas de agentes de IA. Então, pô, o que significa isso? Significa que se você tiver algum desses NFTs que estão disponíveis ali na OpenSea, nessa aba, você pode ter acesso às ferramentas que essa galera produziu, tá? Com, é, com o bag de tecnologia que eles têm. Então, pô, se eu quero utilizar, por exemplo, uma coleção que é muito respeitada nesse âmbito de AI, que o criador da coleção é um cara que chama Serk. Ele é um cara muito importante nesse quesito. Ele lançou a coleção Norms. Se você tiver um Norms, você pode ter acesso, tá, às ferramentas que eles têm. Então, assim, é um tipo de coisa que você utiliza no seu dia a dia, né? A gente, né, que gosta de tecnologia, gosta de utilizar agentes de IA, ferramentas de IA. Então, você tendo um NFT específico daquela coleção, isso te dá acesso a utilizar esse leque de ferramentas que eles oferecem. Então, eu achei uma iniciativa muito interessante nesse sentido aí. Pô, perfeito, Ricão. Eu ouvi falar da Normes também, mas não sabia disso aí, cara. Cara, Interessante. e a E você, Normes, Matt? foi uma coleção Falei. que a gente pegou lá no Alpha Club. Foi um free mint, se não me engano, essa coleção. Eu lembro que eu cheguei a pegar esses NFTs uns 10 por 0.04 Ethereum. O negócio chegou a bater 0.6. Então, mano, só que eu vendi muito cedo, né? Eu não consegui surfar tudo isso, não. Eu fiz uns 3x ali e vendi. O Mint acho que foi 8 dólares, Rico, se eu não 8 me doll? lembro, Nossa, se eu não cara, estou de enganado. graça. Acho que foi 7 ou 8 dólares. De E graça. ele ficou cozinhando ali umas 3 semanas, de repente pulou para 0.1, chegou a bater 0.6, né? Então, cara, foi absurdo. Naquela época tava tendo, tipo, umas 3 coleções. Tava tendo Normes, Delmundos e mais umas outras 2. E algumas pessoas É, pegaram. O Delmundos foi uma das responsáveis aí para trazer o pique NFT de novo em 2026, né? Sim. Eles foram um dos caras que aí abriram as portas aí para a galera, que foi um free mint também, dava para mintar quantos quisesse por não, era um por wallet, mas dava para você mintar quantas wallets você quisesse. E estouraram, né? Os caras tão bem aí hoje, a comunidade deles é forte, mas realmente eu vejo aí a NFT do CERC ali, o Norms aí, com potencial de bater aí mais de um Ethereum nos próximos meses aí, porque eles também têm um sistema de queima deles, né? Que vai queimando, era 10 mil, já está em 8 mil e pouco. Então, eles têm um sistema lá que você faz a fusão dos NFTs e cria uma NFT exclusiva. Tanto que a própria OpenSea comprou um NFT deles, que foi feito com queimado, acho que 40 ou 50 normas para criar uma do Elon Musk. E a OpenSea comprou, se não me engano, por 25 Ethereum deles. Né? Caramba. Pô. Não, os caras estão muito pesados.
Cara, não, surreal. Eu não sou muito desse mercado, né, Rico? Mas o Rico é um dos caras que eu sigo aí, eu vejo você flipando NFT direto aí. O Matt também começou a falar do Space aqui com algumas oportunidades surgindo na Ethereum. Isso aí eu realmente tô por fora, mano, mas eu sei que ainda não dá pra se dar por dentro de tudo, né? Mas eu sei que tem um edgezinho, sim, um nichozinho sobre isso. E você, Mattzão, quer comentar alguma coisa sobre o tema? Já falou bastante também, né, durante o Space, essa pergunta que eu fiz no final aí, mas se quiser contribuir com mais alguma coisa. Não, cara, acho que o Rick conseguiu abordar tudo bem massa aí, acho que seria mais chovendo molhado mesmo, acho que ele conseguiu enrolar bem destrinchadinho mesmo. Pô, show de bola, meus amigos. Então, cara, vamos chegando no final, Calevão. Tem mais uma pergunta para fazer para a galera aí, antes de pedir pro pessoal se despedir, falar um pouquinho mais sobre ele. Mas isso mesmo, só queria acrescentar que um caso de uso que tá muito em alta agora é esse Collector, né, essa plataforma de TCG, Trading Card Games, na Solana. Eles estão gerando muita taxa, muito volume, muita receita. O Ansem fez até um comentário na última live dele, que eles conseguiram flipar o Pump Fan na receita diária on-chain. Então eles conseguiram flipar um dos maiores protocolos, né, que gera mais receita em todas as redes. E, pô, os caras geram muito volume, é bizarro, assim. Eles têm mais de 1,4 bi de volume já, total. E receita, 70 milhões de dólares. Então, é um caso de uso, assim, que tá explodindo na Solana. Muito volume mesmo. E tá bizarro isso aí, ver isso, né? Esse mundo, assim. Rico, quer adicionar aí? Manda aí, Rico. Pô, você falou desse token, eu fiquei todo animadinho aqui. Eu não sei como é que eu esqueci de falar dele, cara. Porra, é um puta alfa esse que o Kalev passou. Esse token Cards aí, acho que ele tá por volta de 50 milhões de valor de mercado, tá? O FDV dele é bem maior, porque ainda não foi liberado todos os tokens. Mas é um token que tem um potencial muito grande, não só o projeto, é o Collector Crypt, que eles geram muita receita, e como o Caleb falou. E, cara, pra mim, se você gosta desse método TCG, como a gente conversou aqui, desse método de colecionáveis, cara, esse é o token para você escolher. Porém, a gente vê alguns sinais ali que chamam no mínimo atenção, que é o Arthur Hayes, que é um dos principais KOLs, influencers do mercado, ele já começou a chilar esse token. Então, de duas uma, né? Ou ele tá chilando porque ele já tá carregado desse token há bom tempo e tá buscando vender nesse momento, ou é, ou ele realmente acredita nessa tese aí por um bom tempo que ela vai continuar subindo. Então, ele é um token que, quando o Arthur Hayes anunciou que ele estava comprando, que o fundo dele estava comprando, que eles estavam bullish, o token não subiu, pelo contrário, ele caiu. Então, dependendo de como você enxerga isso, pode ser uma oportunidade ou não. Eu vi isso aí, a galera tava falando que o Arthur Reis matou o projeto, matou mais um token. Eu ia Eu falar vi. exatamente isso, mano. Ele é foda, né? Puta que pariu. Mas fica essa dúvida aí que o Rico falou, né, mano? A gente nunca sabe, né? Eu sei que ele errou o trade Mas. Hyperliquid aí, o último, né? Que ele falou que vendeu tudo, Sim. porque só subiu. E ele falou isso antes desse pumpzão que teve aí. Eu acho que é uma plataforma, é um protocolo que vale a pena ficar de olho, porque os caras estão gerando realmente muita receita e muito volume. Só esse mês foram mais de 400 milhões de volume. Eu até pinei aqui o tweet que saiu hoje. Então, assim, os caras realmente estão se tornando aí um forte concorrente aí para bater de frente em receita com vários outros protocolos gigantes. E é legal ver isso rolando na Solana também. Não, pô, muito Então, legal. Quer dizer que tem demanda, né, cara? Os números não mentem. Mas uma pergunta, sim. você tendo a carta online, o NFT aí, no caso, você não consegue dar redeem pra carta física, não, né? Sabe dizer? Rico, Matt, Boa cara. pergunta, eu não sei Consegue? dizer. Consegue sim, pô. Consegue? Consegue. Consegue? Porra, isso eu acho animal, mano. Porra. É esse que é o ponto, cara. Esse que é a parada. Então, tipo assim, ao invés de você ter que queimar centenas de milhares de dólares para conseguir uma carta que você queira, você pode simplesmente acessar o Collector Crypt, escolher a carta que você quer, comprá-la e fazer o redeem dela.
receber a sua carta física em suas mãos. Foda. Cara, isso aí eu acho um puta diferencial, mano. Puta diferencial. Como eu falei, né, cara, eu joguei Magic há muitos anos atrás, né, mano? Muitos anos mesmo. E o pessoal queria comprar a carta assim e não tinha pra quem vender, né, cara? E quando tinha, você ficava escaldadão de ser falsificado e tal. Então, pô, hoje em dia o cara que além de ser collector, o cara ainda gosta de jogar o jogo ali. O cara poder ter essa segurança, né? Esse proof of na chain, essa prova na blockchain, de que ele comprou aquela carta, de que ele tem aquilo ali, poder fazer o redeem, seja pelo motivo que quer que seja, né? Como você falou aí, tem esse nicho de pessoas que fazem questão de ter o bem físico, e eu enxergo isso aí também. Pô, bem legal, não sabia disso, cara. E a própria plataforma garante a autenticidade também. Eu já li sobre isso. Eles têm um sistema de gacha também, que você compra os tickets, os packzinhos, né, pra abrir as cartas. É bem legal. Sim. Bom, então é isso, né, galera? Bom, despedir aqui, mais um Space pronto. Vamos passar a palavra aí para cada um se despedir, falar um pouco de sua comunidade, se tem algum produto, enfim, o que quer que seja falar aí. E agradecer por muito a presença de vocês aqui. Como pô, a gente sempre fala que é fundamental ter essa presença da comunidade, aos ouvintes aí também. Poxa, obrigado para quem compareceu aí, ficou ouvindo. Quem quiser subir para fazer pergunta é sempre um prazer, tá, galera? Contribui aí com opiniões de temas também. Mas vou passar a bola para a galera se despedir aí. Matt, muito obrigado, meu velho. Fala aí pra gente, cara. Suas palavras Pô, finais. pessoal, eu que agradeço, obrigado mesmo, tipo, pelo tempo, é sempre muito legal, sempre muito uma honra poder estar aqui com vocês, poder estar falando, né, do mercado, que é uma coisa que a gente curte pra caramba, de poder dar oportunidade aí também pro pessoal que às vezes não sabe tanto, poder meio que começar a surfar alguma coisa. E é isso, valeu, pessoal. Valeu, meu irmão. Obrigadão. Rico, chegou no finalzinho aí, um cara que sabe muito também, mas já agregou, cara. Fala um pouquinho sobre você, mano, sua comunidade e dá suas palavras finais aí. Pô, obrigado, Diegão. Obrigado, Caleb, pelo convite. Foi muito especial, apesar de ter sido curto demais, né? Foi muito especial aqui o papo com vocês. Obrigado pela conversa, JJ, Matt, Felipe e a todos que ouviram esses doidões aqui falando de dinheiro de mentira. Mas foi muito massa. Espero poder ter agregado. Eu tenho o Alpha Club hoje em dia, que é uma comunidade degen voltada para trading de NFTs, mercados degens, apostas esportivas, tudo isso a gente surfa muito bem lá. Então, se fizer sentido para você, é só entrar no meu perfil. E muito obrigado novamente. Tamo junto, Rico. Valeu. Valeu, Matt. Obrigado, meu mano. Passa a bola aí pro Jota também, contribuiu aí. Jota, quiser dar um alô pra galera aí, final aí. Eu só queria agradecer também a oportunidade e, rapaziada, no que vocês precisarem aí, estou sempre à disposição. Hoje sou full Web3, então desde 2022 eu vivo só isso aqui, 24 horas por dia. Quem me conhece e sabe, pode mandar mensagem 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, a gente está on, trabalhando, construindo e criando. Também sou criador de conteúdo para algumas comunidades aí, também para algumas empresas. Também, no que vocês precisarem aí, em algum âmbito, pode me chamar aí que eu gosto. Eu gosto de trocar ideia com a rapaziada. O brainstorm sempre sai muita coisa boa. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre a BloFi, aí tem o link aí no meu perfil também, tem a OpenSea ali. A galera já foi lá e deu uma suipada agora há pouco, então já subiu o floor lá para cima. E vai sair novidades essa semana aí, então quem quiser acompanhar e gostar depois e quiser fazer parte da comunidade, será muito bem-vindo lá. Aí é um bando de louco lá, mas tudo gente boa, tudo boa na gente. Obrigado, rapaziada. Tamo junto. Valeu, meu irmão. Tamo junto, Jota. Obrigadão pela presença aí, meu velho. A gente é assim que a gente quer se aproximar, mano. Super bem-vindo aqui na comunidade do Jet, no Space. Pô, é um prazer ter vocês aí contribuindo aqui com a gente, cara. Filipão, dá suas palavras finais aí, meu mano. Quero agradecer também pela oportunidade aí de ter compartilhado aí sobre o meu projeto, também participar dessa conversa, né? Eu quero a partir de agora estar toda semana aqui presente, né? Dependendo do horário, que esse horário de meio-dia ficou legal agora, porque à noite normalmente tem compromisso, aí normalmente não dava certo. Mas de meio-dia aí ficou bem legal. E aí quero a partir dessas próximas semanas estar sempre participando aí para ter essa interação com essa galera aí, que é muito legal. Valeu, galera. Pô, valeu. Valeu, Felipe. Tamo junto. Obrigado pela presença. Fala aí sobre o horário, Diego. Oi?
O horário do Spaces? Cara, a gente tá fazendo esse teste aí de deixar para meio-dia. A gente chegou a fazer uma enquete na comunidade, Discord, todos os nossos canais, né? Parece que esse horário fica melhor para todo mundo mesmo, tá almoçando, porque a intenção é fazer algo, Sim. né, cara, pra comunidade mesmo, né, cara? Que o pessoal participe. É muito importante vocês estarem aqui com a gente subindo, dando opiniões. A gente trata aqui o assunto como a gente sempre gosta de falar, muito sem romantismo, né, cara? Sem ficar, pô, só romantizando. Claro, a gente fala sobre Solana, sobre Agito, vamos falar muito sobre JTX, mas não colocando só, pintando como se fosse um mar de rosas, né, cara? A gente tá aqui para realmente trazer informações de qualidade, ouvir, pô, sugestões, críticas, e isso, cara, sem comunidade, a gente sabe que nenhum projeto vai para frente, né? Tanto eu como o Caleb, a gente veio de comunidade aí, a gente foi, pô, criado no DeFi aí, já tivemos nossas comunidades, então a gente sabe como é importante, cara, construir. E agradecemos muito aí a presença de vocês aí, de quem é convidado pro Space, quem sobe depois, pô, prazerzão ter vocês aqui com a gente. Calevão, finaliza e fala do grupo também, acho que é legal, como recado final aí. Agradecer também todo mundo que participou. A gente teve uma audiência legal hoje, né? Com esse novo horário aí. Vamos continuar mantendo esse horário, a galera tá curtindo, então vamos seguir nesse caminho. Avisos, né? A JTX está chegando agora em julho, é o lançamento público. Para quem tiver interesse em participar, se cadastrar, entra no perfil da JetLatam, lá no link que tá no perfil, vocês vão ser levados para a página da JTX em português, e lá vocês vão ter como acessar o grupo, né, do Jet Traders, aplicar para acessar o grupo. A gente está criando um grupo focado em traders, e também vocês podem acessar a própria JTX para se cadastrar na waitlist. Já vai ser lançado, e vocês garantem também 20% das taxas de seus indicados. Esse benefício vai ser cortado futuramente, então já é bom garantir isso logo. Então é isso, galera. Estamos bem ansiosos aí pelo lançamento. É bom falar também que é um grupo, pô, bem seleto, né, Caleb? Bem, pô, para os early adopters mesmo. As primeiras informações que a gente tiver vão sempre sair por lá. É bom falar também que o grupo é gratuito e sempre vai ser gratuito, tá? A gente quer trazer valor lá também. O Rafa aí, brabo, que tá trabalhando lá com a gente aqui, nosso community manager, desenvolveu uns bots bem legais lá, tá fazendo bastante coisa legal, cara. E a intenção é exatamente... Quero uma vaga pra isso aí, hein? Pô, vamos lá, irmão. Entra, não tá lá. Você, eu já achei que tava lá, Matt. Bem legal, cara. A gente tá dando uma selecionada no primeiro momento, assim, né, cara? A Mas gente se tá você dando tá uma aqui no selecionada, Space, irmão, tem uns 15 membros agora, eu acredito. Mas manda lá, o Matt, a aplicação. É bem rapidinho, cara. São 3 perguntas lá do próprio site do JetLatam, já te encaminha. Aí você entra lá no grupo, tá bem explicadinho lá, bem feito. Qualquer dúvida aí, só perguntar pra gente, pro Rafa, pro Lucas, pro Caleb ou pra mim. E, pô, vocês têm que estar lá, mano. A galera que tá aqui no Spaces, vocês estão focados mesmo e, mano, vem muita coisa boa por aí, cara. Que a gente puder compartilhar sempre de alfa, lá vai ser o canal primário. E a gente quer montar uma comunidade mesmo, cara, com a ajuda de vocês, né? Aquele clichê lá, comunidade faz a força, é exatamente isso aí. A gente tá somando conhecimento, alfas, oportunidades, né, cara? O que a gente puder agregar lá, né? A intenção é fazer um negócio legal pra comunidade, não mais do mesmo. Então, galera, é super bem-vinda. É isso, então, galera. Brigadão. Rafa pediu pra subir aqui? Acho que o Rafa... O Rafa quer dar um recado. Rafa, tá ouvindo a gente? Quer falar mais alguma coisa? No site, para vocês entrarem no grupo, tem que acessar a aba JTX, tá? Só isso. Pô, maravilha, Rafa. Bem lembrado. Qualquer dúvida pode perguntar a ele também, rapaziada. Rafa aí no nosso Discord, enfim. Qualquer um de nós aí que vocês perguntarem, a gente te ajuda aí. Bom, acho que é isso. Obrigadão, pessoal. Valeu mesmo pela presença. Grande abraço, galera. Valeu, guys. Até a próxima. Um abraço.